A pandemia fez os números do desemprego no Brasil chegarem a níveis alarmantes. Segundo os últimos dados do IBGE, divulgados há algumas semanas, quase 15% dos brasileiros em idade de trabalhar estão sem uma vaga. Qualquer ajuda nessa hora vale. Por isso mesmo, causa polêmica o recurso da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para suspender uma medida que pode ter impacto em 6 milhões de postos de trabalho. Vale lembrar que a chamada desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam hoje em dia foi prorrogada pelo Congresso até o fim do ano que vem. Segundo especialistas, essa desoneração não pode ser revertida agora, momento em que a crise do coronavírus está longe de passar. Os números apresentam uma economia fragilizada, que tenta se recuperar dos danos da pandemia. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, um termômetro do mercado de trabalho, mostra que a geração de empregos no Brasil ainda está na UTI. Só este ano, entre as atividades que mais perderam postos de trabalho formais, estão vendedores. Quase 250 mil empregos com carteira assinada foram eliminados. Em seguida aparecem garçons, barman, copeiros e sommeliers. Foram menos 131 mil vagas. Escriturários e assistentes administrativos, menos 92 mil postos. E os cozinheiros, menos 62 mil empregos. O fechamento de postos de trabalho afeta os 17 setores que mais movimentam a economia do país. Entre eles, o de calçados, call center, comunicação, confecção e vestuário e construção civil. Mesmo com este cenário, o governo federal é implacável em prejudicar os setores que mais empregam. Se o Supremo Tribunal Federal atender à vontade do governo e derrubar a decisão do Congresso Nacional, que manteve a desoneração, 6 milhões de empregos vão estar em risco. Isso porque as empresas terão um aumento de 20% nas obrigações tributárias. E para honrá-las nesse momento de crise, vão demitir. Naturalmente que o trabalho, o ser humano que está ali empregado, levando renda para sua família, ele vai, em muitas situações, será trocado por uma máquina, um equipamento, alguém que substitua esse trabalho. Sabe por quê? Porque máquina não paga previdência. A prorrogação da desoneração da folha, que deve valer até o fim do ano que vem, foi aprovada pelo Congresso em junho deste ano. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o texto. No mês passado, a Câmara e o Senado derrubaram o veto e, com isso, a prorrogação seguiu para a promulgação. Não há nenhuma inconstitucionalidade na matéria e, do ponto de vista econômico e social, ela é fundamental, porque vai ajudar a manutenção do emprego de milhões de brasileiros. Para este jurista, a decisão do Congresso, que mantém a desoneração na folha, respeita o teto de gastos previsto na Constituição. O Congresso, inclusive, aprovou uma lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei do orçamento, onde está aprovado uma meta fiscal para 2021 e está expresso nessa aprovação e nesse cálculo da meta que o gasto com a desoneração está incluído nessa meta aprovada. O próprio executivo forneceu essas informações. Então, sendo assim, não há risco de violação da meta, não há risco de violação do teto de gastos, que é um dos principais elementos trazidos, argumentos trazidos pela AGU na ação no Supremo. O presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal não vê, para este momento, outra saída que não seja manter a desoneração para as empresas. A desoneração, ela permite com que a empresa faça todo um planejamento em cima do seu faturamento. Ela vai recolher os impostos de acordo com o seu faturamento. Então é bom para o governo, porque se ela faturar mais, ela vai recolher mais impostos. É bom para o funcionário, porque mantém, né, o empregado no trabalho, né? Então isso tudo gera negócios, gera empregos, e as empresas, então, elas têm uma dificuldade enorme, né, em função dessa incerteza de decidir o seu futuro.